Bem, estamos de volta aqui com o Dr. Vitor Medeiros, médico especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva. Também faz outros métodos avançados, muito importantes, que depois nós falaremos. Nós estamos falando sobre o refluxo, porque muitos que estão nos assistindo sabem que o refluxo pode acometer a criança, jovem, adultos, pessoas idosas. Mas é uma doença benigna, mas ao mesmo tempo pode trazer consequências mais sérias. Não é, doutor Vitor? Exatamente, doutor Mário. Então, assim, é uma doença bastante prevalente. Alguns estudos chegam a dizer assim que 20% da população vai experienciar esses sintomas de refluxo, né, em algum momento da vida. Então, pode atrapalhar bastante a qualidade de vida. Então, a gente precisa, nesses pacientes, tentar fazer a distinção se esse paciente tem um refluxo com inflamação na mucosa visível ao exame de endoscopia ou se esse paciente tem refluxo sem inflamação visível ao exame de endoscopia. Porque é a partir daí que a gente vai traçar o acompanhamento desse paciente e tentar estratificar o risco desse paciente evoluir com alguma complicação, alguma estenose de tanta inflamação que tem ali, e até um risco, que não é muito grande, mas até de desenvolver um tumor de esôfago de tanto ácido e queimação e inflamação que pode acontecer nesse esôfago. Quais os cuidados? Antes disso, dos cuidados, nós vamos falar um pouquinho. O refluxo também pode ser causado por uma incompetência da válvula, mas também por uma hérnia de hiato. Afinal de contas, o que é a hérnia de hiato? Então, a hérnia de hiato, quando a gente fala, nada mais é do que o distanciamento do músculo da respiração, o músculo diafragma que a gente fala. Então, esse músculo ele se encaixa exatamente na divisão entre o esôfago e o estômago, para quando a gente respira, o ar poder entrar no pulmão e não subir o líquido, né, o ácido do estômago. Então, esse diafragma faz uma barreira, cria uma barreira, ele fecha o nosso esôfago. Nos pacientes que têm hérnia de hiato, o diafragma se encontra um pouco mais afastado, né? Então, quando a gente respira, dá tempo de subir um pouco o estômago, esse diafragma acaba comprimindo o estômago. Por isso que a gente diz que tem hérnia no estômago. Na verdade, é o hiato diafragmático que está alargado. Por isso que a gente diz que é hérnia de hiato. Hérnia de hiato. Hérnia de hiato. E quais são os sintomas e cuidados que a pessoa deve ter? E qual o tratamento para o refluxo? Os cuidados, sintomas, tratamento. Sim. O que a pessoa deve fazer no seu dia a dia, quem é portadora de refluxo? Quem tem doença... Até o cuidado com a alimentação. Exatamente. Quem tem doença do refluxo, né, ele tem que evitar ao máximo distender o estômago ou fazer com que o conteúdo que tem no estômago facilite voltar para o esôfago. Então, paciente que está acima do peso, é importante perder peso, né? Fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, porque o fato de perder peso diminui a pressão exercida sobre o estômago, então diminui o refluxo de ácido para o esôfago. Não usar roupas apertadas, principalmente na hora da alimentação, para também diminuir essa pressão que a gente exerce na barriga, para evitar o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. O fato de comer em menores porções, mastigar bem, tentar evitar a ingestão de líquido junto com a alimentação, né? Fracionar essa dieta para não comer grandes quantidades de uma vez, que isso faz distender o estômago, acaba abrindo a válvula do esôfago, favorecendo o refluxo. Não se deitar logo após a alimentação, porque senão favorece o que tem dentro do estômago voltar para o esôfago, prejudicando também o refluxo. Isso em termos de medidas comportamentais que acaba sendo acessível para todo mundo, né? Então, todo mundo que tem sintomas, que tem refluxo, pode fazer isso. Já questão de medicação, o que a gente faz em termos de tratamento clínico? Assim, a gente tem que transformar esse ácido do estômago num ácido, digamos assim, mais amigável. Então, a gente tenta transformar ele, né, num líquido um pouquinho mais amigável, porque se por acaso ele voltar para o esôfago, ele não vai prejudicar, ele não vai queimar esse esôfago. A gente não consegue, com medicação, tornar a válvula do esôfago mais competente, ou não consegue corrigir essa hérnia de hiato. Mas a gente consegue mexer na composição desse ácido do estômago, tornando ele não assim, agressivo mais para o esôfago. O tratamento hoje do refluxo
dependendo do estágio em que está comprometido, é mais clínico, mas pode ser tratamento cirúrgico também, né? Exatamente, assim, em geral, a gente tem duas opções de tratamento para os pacientes com doença do refluxo, assim, confirmada. A gente pode fazer o tratamento clínico com medicação, e esse tratamento pode ser, tem um período mínimo de 3 meses que a gente faz, mas pode ser indefinido. Se o paciente recorre aos sintomas, a gente pode voltar com a medicação, mas até fazer o uso contínuo da medicação. E esses pacientes que respondem bem à medicação, eles têm uma grande chance de responder bem à cirurgia também, que é um tratamento já de barreira, que cria uma nova barreira, reforça essa região do esôfago para o ácido não ficar voltando. Então, às vezes, a gente divide essa dúvida com o paciente e dá a oportunidade dele escolher se ele acha que vale a pena fazer uma cirurgia, não precisar ficar tomando medicação, ou se ele prefere tomar medicação e não passar por uma cirurgia. Então, a gente acaba dividindo essa... A cirurgia sempre é definitiva, não? Então, a cirurgia, nos pacientes que respondem muito bem à medicação, naqueles pacientes que têm hérnias de hiatos, às vezes volumosas, eles respondem muito bem à cirurgia. Essa cirurgia, assim, como quase tudo na medicina, a gente não consegue dar garantias, mas em geral o paciente vive pelo menos 10, 15 anos muito bem. Pode ser definitiva? Pode, mas pode em algum momento da vida recorrer ou ficar um pouquinho mais frouxa e retomar os sintomas, mas nada impede esse paciente depois tomar medicação e aliviar de outras formas. Esses medicamentos que são usados hoje, mesmo quando surge alguma polêmica falando aí, eu tenho certeza que o telespectador gostaria que eu fizesse essa pergunta. E o que tu acha desses medicamentos como o omeprazol, que a mídia divulga bastante, mas não sei até que ponto tem um fundamento nisso. Realmente saiu, né, uma reportagem falando bastante do omeprazol, e tem muita gente que chega no consultório realmente com essa dúvida, ou que parou de tomar, ou que está com medo de tomar, por causa dizendo que o omeprazol aumenta o risco de ter câncer de estômago, que acho que essa foi a última notícia. Isso. Já saiu que o omeprazol pode dar Alzheimer, ou que pode aumentar o risco de câncer de estômago. Na verdade, o que saiu foi um estudo que foi feito num país totalmente diferente do nosso, um país lá da Ásia, onde a incidência de câncer de estômago ela é muito mais alta, né, e não foi um estudo bem controlado. Então, assim, não se sabe se o paciente teve câncer de estômago porque tomou omeprazol ou ele já tinha um problema de estômago, estava tomando omeprazol para tentar aliviar e daí apareceu o câncer de estômago. O que a gente sabe é que o omeprazol foi uma medicação que revolucionou as doenças do trato digestivo alto. Antigamente se operava muita úlcera. Hoje em dia praticamente não se opera mais, porque o omeprazol revolucionou. E tem paciente tomando omeprazol há 20, 30 anos. Então, assim, é uma informação que não foi bem trabalhada para ser liberada para a população. Né? Então, assim, realmente continua sendo uma medicação extremamente segura, até de livre acesso. Pode tomar o tempo que for necessário. Claro, mas sempre assim, se o paciente precisa tomar medicação crônica, ela merece estar fazendo um acompanhamento. Um acompanhamento. Porque assim, pode ter alguma deficiência de alguma vitamina, porque a gente está suprimindo o ácido continuamente? Pode, mas todo ano a gente acompanhando, sabendo o porquê que ele está tomando continuamente, se precisa fazer endoscopia regularmente ou não, a gente vai estar sob controle da situação. Então, assim, não tem esse pavor todo. Já esclarecemos, viu? Como é que está importante. Outro assunto que eu gostaria de saber. Se fala muito em gastrite, antigamente se falava muito em úlcera. Certo. A incidência de úlcera gástrica duodenal ainda continua alta ou diminuiu muito? A incidência ela continua alta, ainda existe bastante. O que está mudando é a etiologia, assim, a causa dessa úlcera. Ainda é a principal causa de úlcera no estômago é a bactéria, né, que todo mundo ouve falar, a bactéria do estômago é a principal causa. Mas isso está mudando com o envelhecimento da população, né, com as medicações que a população vem tomando, né, e o uso às vezes mais indiscriminado de anti-inflamatórios. Então tá mudando um pouco a principal causa de úlcera no estômago. Então, assim, pacientes mais idosos que abusam às vezes de aspirina, de anti-inflamatório, eles têm uma predisposição maior de ter úlcera. A bactéria a gente está investigando cada vez mais, tratando cada vez mais, então a gente está conseguindo controlar. Mas então está tendo uma mudança. Então
Está se mantendo, a incidência de úlcera ainda não é baixa, não caiu muito, mas o que está mudando é a causa dessa úlcera. E por que temos tanta gastrite ainda? É criança, é jovem, é adulto, é o tipo de alimentação, é a vida ansiosa da pessoa, o estresse? Tudo realmente contribui, assim. Antigamente, primeiro que a gente está fazendo cada vez mais exames. Deu uma dor, ficou muito mais acessível fazer uma endoscopia. Antigamente era um exame, às vezes, muito específico. Hoje então, a gente está diagnosticando mais. Talvez antes se diagnosticasse menos, porque não tinha tanta facilidade, não tinha tanto acesso. Mas realmente a vida corrida, a forma de alimentação, ou não conseguir se alimentar direito, ou a forma mais rápida, a ansiedade, o estresse, tudo isso contribui. Uma alimentação errada, né? E o uso, às vezes, abusivo de medicação. Hoje em dia, para tudo se tem um remédio. Isso. Então, assim, tudo contribui. Muito bem. Vamos fazer mais um breve intervalo e retornamos já.